Fala, caríssimos, sejam todos bem-vindos então a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre um assunto bem legal e bem bacana que eu gostaria de conversar com vocês, que é basicamente sobre o seguinte. A gente vai falar sobre a ira, né? A ira, né? E a gente vai falar sobre como é que ela pode ser uma grande aliada, principalmente com essas questões dos vícios, tá? Se você tem problema com vício, né? A ira pode ser uma grande aliada. E parece ser algo meio estranho, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Então é o seguinte, o que eu quis primeiro aqui falar com vocês aqui é o seguinte, tá? No começo do vídeo, eu vou falar do que se trata a ira e vou dar alguns insights terapêuticos, vou contar uma história de um santo famosíssimo que venceu, né? Aliás, que não que venceu, mas que ele venceu uma tentação. Não que ele venceu um vício, mas que venceu uma tentação por meio da ira, né? E eu vou mostrar como esse exemplo é para nós muito valioso e muito pertinente no dia de hoje, tá? E no final, se você tiver interesse, eu vou dar uma análise simbólica, tá? Sobre esse tema que a gente está falando. E eu acho que todo mundo aqui vai gostar. Se você não quiser ver, você pode pular. Vai ser um simbolismo zodiacal, vai ter a relação também com os humores, né? O temperamento, coisa, entre aspas, de astrologia, como a gente diz. E aí você pode escolher se você quer ver ou não. Eu recomendo que sim, no final eu vou dar um insight bem bacana nessa questão do simbolismo, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, eu já falei sobre essa questão de como é que a ira pode ser aliada, né, numa luta contra os vícios, mas eu tô querendo não regravar o vídeo, mas eu tô querendo só ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, tá? Mas você pode procurar isso no meu canal já previamente, se caso você tiver interesse, der na telha, você pode procurar aí. A ira pode ser uma grande aliada, é só procurar, tá? Bota aí ira ou raiva, você vai achar, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero puxar uma coisa muito importante. A ira, tá? Quando a gente fala de ira, a gente pensa, cara, o pecado da ira, né? Olha, ela não deixa de ser um pecado. Contudo, entretanto, na verdade, antes de tudo, ela é uma paixão. O que é uma paixão? Eu vou traduzir aqui para vocês como sentimento. A paixão é um sentimento, né? A paixão, né? Ela pode ser a paixão da tristeza, pode ser a paixão da ira, pode ser a paixão daquilo, pode ser a paixão disso, tá? Pode ser a paixão do medo, pode ser isso, pode ser aquilo, né? O medo às vezes é bom, o medo às vezes é bom. A tristeza às vezes ela é lícita, às vezes é lícita, mas muitas vezes também é ilícita. O medo também às vezes é covardia, às vezes a tristeza é exagerada e às vezes a raiva também é desmedida. E é por isso que a gente às vezes a gente não é clemente, né? Às vezes a gente não é uma pessoa é, muito virtuosa na hora de aplicar uma penitência, uma correção, né? E aí, às vezes, a gente pode sair como um tirano, certo? Então, assim, primeiramente, antes de tudo, eu quero tirar essa ideia gnóstica que às vezes a gente tem sobre a ira. O problema é o seguinte, muitas vezes a gente peca por excesso de ira, né? Então é o seguinte, você tá na rua e um cara passa lá na tua frente, porra, cara, meu Deus, esse maluco ele tinha que morrer, esse cara tinha que morrer, e aí você começa a ficar, né, borbulhando de raiva, ou às vezes alguma coisa muito banal acontece, mas como isso afeta muito a vaidade, né? E a vaidade, né, ela tá muito ligada à ira. Também tem um canal desses aqui, então tem um vídeo desses aqui no canal, A Vaidade da Ira, eu acho que esse é o título, você pode procurar também, fica à vontade. E às vezes a gente se enfurece e acontece justamente isso, tem um aspecto negativo da ira, tá certo? Só que é o seguinte, a ira é uma paixão. E aí eu não sei se é Aristóteles que fala isso, mas eu acho que sim. Uma paixão, ela não é nem desprezível, né? Ela não é algo que é algo... Ela não merece nem desprezo, mas também não merece elogio. Uma paixão, ela tá no meio. Ela pode ser algo bom, né? Tanto é que às vezes é pecado não irar-se, né? Mas às vezes ela é um pecado porque, cara, pô, você tá sendo um tirano, né? Então, assim, ela tá no meio termo. Ela é uma paixão. Ela não merece nem louvor e nem desprezo, tá certo? Antes eu quero lançar isso pra gente aqui, tá? A ira, ela pode ser uma aliada, e é justamente isso que eu quero falar com vocês, tá certo? E é por isso que eu gostaria de apresentar para vocês a história do São Tomás de Aquino, tá? O que aconteceu? São Tomás de Aquino, tá? Antes de tudo, São Tomás de Aquino, ele nasceu, tá? Numa família nobre, e a família nobre, obviamente, né, naquele tempo, queria a perpetuação, né, da própria linhagem, etc. E tinha planos já para São Tomás de Aquino, antes dele ser santo, antes dele ser um monge e tal, né? Só que é o seguinte, desde sempre a vida dele
foi marcado por uma intensa meditação, né? É, eu não sei qual é a veracidade da história, mas eu acho que o confessor dele, uma pessoa que orientava ele, os estudos e tal, já foi indagada por ele logo quando criança, uma pergunta muito modesta, mas que mostrava muito qual era o assunto da filosofia dele anos depois, né? O que é Deus, né? E você já vê logo desde a infância a vida desse cara, né? Desse santo, São Tomás de Aquino. E aconteceu o seguinte: São Tomás de Aquino foi estudando mais sobre a história da igreja, foi tendo uma vida cristã e exemplar, né? Cristã e exemplar. E acabou o seguinte: ele quis ser um monge mendicante, cara. E a família dele ficou maluca, ficou possessa, né? Achou que isso daí seria uma rebaixar a linhagem, né? Muito nobre daquela família. E não gostou muito da ideia, não. E aprontou com São Tomás de Aquino. Primeiro, sequestraram ele, né? Ele estava indo a caminho de um lugar e sequestraram ele. Quem sequestrou ele foram alguns irmãos. Os irmãos dele, obviamente encapuzados e tal, sequestraram o São Tomás de Aquino e botaram ele numa espécie de masmorra, né? E dentro daquela masmorra ele ficou preso dentro de um quarto. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Dentro daquele quarto colocaram então uma mulher de má reputação, né? Uma mulher de má reputação. E São Tomás de Aquino, vendo aquilo, pegou um tição em chamas, né? E começou a ameaçar a mulher. E aí eu não sei muito bem o que aconteceu, mas a mulher saiu de lá, né? E São Tomás de Aquino, então, vendo-se livre daquela tentação, daquela mulher de má reputação que foi colocada ali justamente para tentar o São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, então, vendo-se livre dessa tentação, se pôs em oração, em profunda oração, e lá ele pediu sobre a graça de Deus, né? E Deus, que viu aquele ato, né, de como ele foi um homem casto e exemplar naquele momento, né, e também a vida exemplar de São Tomás de Aquino, decidiu fazer algo muito, cara, acho que todos nós gostaríamos de ter isso, né? A virtude da castidade infusa por Deus. O que aconteceu? Tem uma imagem de São Tomás de Aquino. Como eu não faço vídeo com edição e como eu também não sei editar, eu não vou conseguir colocar na tela, tá? Mas vocês podem procurar São Tomás de Aquino recebendo o dom da castidade. Vem anjos do céu e colocam para ele um cinto. Esse cinto, inclusive, ele é venerado, né? A gente venera, né? Esse cinto como algo que vem do Espírito Santo, algo que vem de Deus, né? Um dom que vem de Deus, o que o santo recebe, né? Que é o cinto da castidade. Né? São Tomás de Aquino recebe então o cinto da castidade. Depois daquele momento, quando os anjos vieram e cingiram ele com o cinto da castidade, São Tomás de Aquino não recebeu mais nenhuma tentação de cunho sexual. Nenhuma. Né? O que isso mostra pra gente então? Mostra que então seria possível, e por assim dizer, apagar dentro de nós uma indisciplina de um coração sensual por meio de alguma coisa. Por meio do quê? Por meio de uma árdua oposição com uma ira sã e vigorosa. Lembrando, ele só recebeu essa virtude da castidade infusa, né? A virtude da castidade, inclusive, ela é uma virtude perfeita e só pode ser infusa, tá certo? Como ela é uma virtude de perfeição, ela só pode ser infusa, tá? Como ele recebeu isso, ele recebeu isso de uma maneira assim meio vigorosa, né? Vocês veem, né? Ele pegou um tição em chamas e, cara, começou a ameaçar a mulher. Isso, a gente não faz isso, né? Quando a gente, isso, aqui eu tô querendo olhar para mim mesmo. Não olhem pro vizinho, não olhem para outra pessoa. Olhem para vocês mesmos, né? Vamos olhar pra gente. Caramba, né? A gente deveria ser mais igual os santos, cara. A gente deveria ter essa oposição árdua, essa oposição vigorosa, essa cólera, né, extrema, essa ira contra o pecado, né? E foi isso que São Tomás de Aquino fez, né? Tantos outros santos, inclusive, se jogaram em, sei lá, em espinhos. Cara, preferiram queimar. Inclusive, né, tem uma história de um santo que eu acho que ele se joga numa roseira e converte a outra mulher de má reputação, né? E é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma ira que é vigorosa. E justamente é essa ira vigorosa que apaga, né, do nosso coração essa indisciplina do nosso coração sensual, né? E eu acho que é isso justamente que a gente precisa, de uma ira contra o pecado, né? A gente precisa começar a ter nojo desse pecado, a gente precisa começar a observar as coisas que, cara,
Essa coisa tira a minha paz, essa coisa me leva para aquele lugar, essa coisa. Meditar mais, cara, nisso. Isso vai começar a fazer o quê? Que a gente começa a ter uma ira santa contra o pecado, né? Uma ira santa contra os nossos erros, né? E é justamente isso que eu tô querendo dizer para vocês. Essa ira que é boa. Essa é a ira boa. Essa é a ira que a gente tem que ter. É por isso que existe a ira dentro de nós. É por isso que a ira não é por si só um pecado. É por isso que Deus colocou no mundo a paixão da ira. Pra gente saber usar. Pra gente saber usar da ira, pra gente saber usar do medo, pra gente saber usar da covardia. Aliás, pra gente saber usar do meio termo, né? Pra gente não ser covarde, né? Pra gente saber usar do medo de uma maneira prudente e tal. É por isso que Deus mandou pra gente as paixões. Pra gente saber usar elas, né? A ira por si só, ela não vale de nada, né? Então, assim, a gente às vezes vai ter que saber fazer uma inclinação vigorosa de um lado, e nesse lado aqui, São Tomás de Aquino mostra pra gente. Olha o que ele fez. Ele pegou um tição em chamas e depois ele se prostrou em oração. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, já entrando no ponto mais do simbolismo, né? Ele se ira com o fato, mas depois ele se prostra, né? Interessante, né? Primeiro ele faz um lado extremo, mas depois ele faz um ato de humildade, né? A cabeça tá no extremo do nosso corpo e os pés estão no outro, né? O pé tá aqui embaixo, a cabeça tá em cima. São dois extremos. A cabeça é a parte mais nobre porque tá em cima e os pés são a parte mais suja do nosso corpo, por assim dizer, né? Simbolicamente falando. Só que olha só o que ele faz. Ele reza, né? Depois ele reza. E prostrando, quando a gente se prostra, a gente coloca a nossa cabeça lá no chão. E quando a gente se prostra, a gente coloca o quê? A nossa parte mais nobre, a gente iguala com a nossa parte menos nobre. A cabeça fica no mesmo lugar que os pés, por assim dizer, né? Então, assim, é aquela mística dos os humilhados serão exaltados. Por quê? Porque ele se irou contra o pecado, a tentação foi embora, mas ele rezou. Por quê? Porque ele deu graças a Deus de que a tentação foi embora, mas não só por conta dele. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados, né? E é justamente isso que a gente tem que entender. Eu não ganho uma tentação sozinho, né? É aquela questão do São Felipe de Neri. Senhor, não tira a tua mão sobre mim, porque senão eu vou te trair, né? Não tira a tua mão sobre Micael, porque senão Micael vai te trair, né? Então, ele sabe o lugar dele. Ele sabe que, ó, Deus, isso daqui eu venci por tua graça, muito obrigado, mas me ajuda, né? Então, ele se prostrou e é ali que é aquele momento que então ele se prostra e se ganha a virtude da castidade, né? E isso tem a ver com o simbolismo, por exemplo, então, do Sol em Áries, né? O que isso significa, então? O Sol, olha só que interessante, né? Essa questão da castidade, da luxúria. O Sol, ele é simbolizado, como a gente já falou, por marcar, por exemplo, a faculdade que a gente chama de vontade, né? Por quê? Porque o Sol é estável, é grande, é algo que exala grandiosidade, magnanimidade, né? É por isso que a vontade que ordena o quê? Os apetites que podem rebaixar o homem, né? Ou seja, Vênus, né? O apetite concupiscível, nesse caso, a mulher de má reputação que colocaram no quarto dele, né? Então, a pessoa que é marcada por esse elemento do Sol, ela sente o quê? Um equilíbrio e uma completude que tornam ela o quê? Uma propensão à afirmação do seu eu. Ou seja, não, eu não quero isso. Sim, eu quero isso, né? É justamente por isso que a faculdade principal do homem, que é, por exemplo, eu tenho Sol em Leão. Pô, a vontade, cara. Ela é uma pessoa que se afirma, né? Onde é que ela chega? Cara, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, né? É uma vontade quase assim inabalável, né? Quando ela tá fixa no signo de Leão, né? Que tá no lugar dela. Então, e é engraçado porque eu falei o seguinte: Sol em Áries, né? O que é Áries? É aquela vontade marcial que logo vai, é impulsivo, mas que logo some, né? Por quê? Porque Marte é o apetite irascível. Olha só, irascível, ira. É dali que vem, né? Ira. E é justamente o simbolismo que provém dali é o quê? É baseado numa confrontação e numa combatividade. Ou seja, é Áries, é cardinal. Portanto, é o quê? Algo mais passional e momentâneo, né? Não é igual à vontade solar
Por quê? Porque a vontade solar é duradoura. Então é o seguinte, imagina alguém que, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. E beleza, faz isso, pô, 2 semanas. Aí que tá. A gente precisa dessa vontade do Sol em Áries, que é o que? Algo duradouro. Aquela vontade perpétua, né? E é justamente por isso que a gente precisa desse lado mais colérico, né? Coléricos tendem a ser melhor na luta contra o vício, principalmente da luxúria, né? Porque se trata de um vício do humor oposto, que é o fleumático, né? Então, o fleumático é justamente mais fadado a esse movimento da preguiça, né, da assídia, da luxúria, enquanto o colérico, cara, é mais fadado a esse movimento explosivo de Marte, que pode ser bom ou ruim, né? Como a gente falou, né? Em Áries você vai ter esse ímpeto de iniciativa, de não quero isso, igual o São Tomás de Aquino fez, né? Esse ímpeto de iniciativa, de explosão, de atividade, de foco, de combatividade, né? E foi isso que ele fez. E um exemplo clássico de Sol em Áries é justamente isso. São Tomás recebendo o cinto da castidade após confrontar uma mulher de má reputação. Ele simplesmente expulsou ela por quê? Porque botou um tição em brasa. Ele desenhou uma cruz na parede, orou, e aí naquele momento os anjos vieram e amarraram um cinto angélico, que é o símbolo da sua consagração à pureza e que libertou ele de todas as tentações sexuais para sempre. Mas para isso ele teve que ter o quê? Uma perpetuação da vontade dele, né? A vontade dele foi tão forte, mas foi tão veemente, foi tão Sol em Áries, né? Que Deus observou, caramba, olha só, não é algo do nada, não, ele realmente fez tudo que ele se irou tanto com aquela situação que ele pegou um tição em brasa. Parece algo meio estranho de falar, né? Caramba, um santo fez aquilo, coisa mais, sei lá, né, esquisita. Mas é isso aí, a castidade dele valia isso, né? E é justamente isso que eu quis trazer para vocês sobre como a ira pode ser algo positivo pra gente, né? Então, vamos utilizar isso de exemplo, vamos começar a se irar um pouco mais com os nossos pecados, eu incluso, né? Óbvio, né? Quem tá de pé, cuidado para não cair, né? E vamos lá. Que Deus o abençoe a todos, que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Eu fico à disposição qualquer coisa e valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.